Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Volney e estarei conduzindo vocês através dessa jornada de descoberta, de evolução espiritual. E o que me fez tomar a decisão de estar saindo do meu ponto principal, que é falar sobre a evolução financeira, sobre crescimento financeiro, e estar criando esse curso para que a gente consiga ver as pessoas evoluírem a partir dos seus maiores conflitos, das suas maiores dores. Num passado não muito distante, onde fui confrontado com uma realidade terrível na minha vida, e isso só vai estar dentro do curso, esse conteúdo eu não vou expor, não vou lançar fora do curso, mas é para fazer com que você, ao chegar até aqui, entenda que o ponto que a sua vida está nesse momento não importa. O que importa é a sua percepção e a sua decisão de mudar. Em um passado não muito distante, as coisas estavam completamente difíceis e diferentes na minha vida. E eu nem me imaginava naquela época que hoje eu pudesse estar aqui falando sobre evolução, falando sobre crescimento. E isso me faz ter certeza de duas coisas principais. Uma é que você é capaz de chegar onde você quiser, e outra é que nós vamos somar com a vida de muita gente. Muitas pessoas que vivem hoje a depressão, que vivem hoje à base de remédio, vão conseguir aos poucos se libertar desse mal através desse método que eu vou estar passando para vocês. Naquela época, eu vivia o pior da depressão, eu vivia o pior da dor. Eu tive alguns problemas pessoais e trabalhava numa área que não conseguia me libertar, não conseguia ter liberdade. Era 24 horas para o serviço, e então a minha vida pessoal ela ficava totalmente amarrada, totalmente presa. E com esse passo a passo eu não conseguia entender o que estava acontecendo e acabei mergulhando numa depressão profunda e fui parar no hospital. Fiquei 15 dias praticamente hospitalizado, saía, ia para casa, pressão alta, voltava. Mas alta a ponto de estar realmente entrando em colapso. Minha pressão chegava a 24/18, 19, para vocês terem uma ideia. Então era realmente grave. Chegou ao ponto que eu fiquei 2 semanas sem dormir, literalmente. Eu tomava remédios para dormir e era feito todos os métodos possíveis para que me fizesse dormir e não adiantava, a minha mente não descansava. Eu chegava em casa, ligava o televisor, ele caía na grade de programação e ele permanecia ali. E eu era um zumbi, andando dentro de casa, de um lado para o outro. O meu olho, gente, para vocês terem uma ideia, ele corria lágrimas de ardência, de dor, mas eu não conseguia descansar. Eu não conseguia nem sequer deitar. Eu deitava 10 minutos e já estava caminhando de novo. Independente da hora que fosse, se era dia ou noite. A depressão me consumia. E chegou ao ponto que os médicos estavam, pela minha pressão não baixar, nada fazer com que ela baixasse, os médicos estavam dispostos a abrir, porque poderia ter uma artéria rompida ou algo parecido. Poderia ter, enfim, alguma coisa obstruindo a passagem de sangue que alterava a minha frequência cardíaca. E quando eu vi 2 médicos conversando no quarto, tomando a decisão de fazer isso, o questionamento deles era exatamente esse. A gente fez todos os exames e nós não encontramos a causa. Abri-lo para procurar a causa é uma solução? Imagina se 2 médicos estavam se questionando a respeito dessa decisão, como que eu estava, como que eu fiquei naquele momento. Eu falei, mas peraí, há algo mais intrigante do que eu estou percebendo e os profissionais também estão percebendo. Super dedicados e super atenciosos e cuidavam de mim como não apenas como um paciente. Mas havia algo que ainda faltava, havia algo que eu ainda não estava conseguindo expor e que eles não estavam percebendo, e aquilo era a chave para que eu entendesse o que estava acontecendo naquele momento e conseguisse mudar. E a partir daí a alimentação minha já tinha ido, né? Eu já não sabia o que era comer, não tinha prazer em nada, não conseguia ver as coisas com nitidez, era tudo turvo, era como se tivesse uma névoa na minha visão o tempo todo. E eu me lembro que eu fui para casa da minha mãe no horário de almoço, e a minha irmã, ela veio almoçar na casa da minha mãe, e aí ela me viu aquela estado deplorável de ser humano, e ela falou para mim, eu conheço uma pessoa que talvez ela possa te ajudar.
Mas você precisa acreditar, porque eu não era muito crente disso, sabe? Eu não acreditava muito nesse tipo de coisa. E eu disse, olha, na situação que eu estou, foram exatamente essas palavras. Eu acredito em tudo que você me disser. Porque eu estava num ponto que realmente a vida, a alma já tinha me abandonado, gente. Isso é sério pra caramba pra mim estar aqui hoje colocando, não apenas como um depoimento, mas para fazer com que você perceba que você pode encontrar o seu caminho, você pode achar a saída. E a partir daquele momento, aí a gente combinou que o marido dela viria à noite e me levaria para estar fazendo esse tratamento, que seria algo totalmente fora da minha área. Mas eu tinha que fazer alguma coisa, eu precisava fazer alguma coisa. À noite ele veio, pegou meu carro, a gente foi até um psicanalista. E quando eu saí de lá, eu vi tudo totalmente diferente, tudo abriu a minha mente. Faltava aquela mensagem que havia esperança. Não se tratava do psicanalista em si, mas se tratava de ouvir a mensagem certa, de alguém chegar no meu subconsciente e dizer para ele, está tudo bem, é só uma fase. Eu voltei para casa, eu vi cores, por incrível que pareça, naquela noite, e vocês não têm ideia da minha alegria ao olhar para os postes, cara. Olha só que coisa. Olhar para o poste de luz e enxergar a lâmpada com nitidez, cara. Isso era como uma criança, como um ser humano vendo a luz pela primeira vez, gente. E eu cheguei em casa, eu comecei a jantar e parece que tinha um buraco negro no meu estômago, eu não parava mais. E aquilo foi me enchendo de alegria, foi me enchendo de felicidade. E nessa época, nesse período da minha vida, eu tomava 13 tipos de medicamentos. 13 tipos de medicamentos. Vocês têm ideia do que é isso? E isso realmente foi o divisor de águas da minha vida. Foi um pouquíssimo tempo eu comecei a largar os medicamentos de lado e era todos de uso contínuo, ou seja, eram medicamentos para o resto da vida. E hoje eu não tomo absolutamente medicamento nenhum. Isso é um ano depois, gente. Isso é um ano depois. Isso é quase que inacreditável. Eu chegar hoje numa farmácia ou no hospital, olhar minha pressão, ela está 12/8, 13/8. Eu consegui normalizar algo que era impossível segundo a medicina. Que a medicina já me dizia que aqueles medicamentos seriam para o resto da minha vida, porque eu não conseguia controlar a pressão sanguínea sozinho. Nem o medicamento, na verdade, fazia. O que eu quero dizer com isso? Aqui, a gente vai tratar das dores mais profundas, dos sentimentos mais internos e libertar a alma do sofrimento, porque muitas vezes o corpo padece porque a alma já não aguenta mais. Você vai ver nesse curso um amigo, alguém que passou pelo que você está passando e que vai te orientar no passo a passo. Eu vou deixar esse curso disponível por 1 ano. E quando as coisas baterem, quando aquela angústia, quando aquele medo, quando aquela sensação de que o mundo já está sobre você e o buraco que você existe, vai ter uma aula para isso. Dentro de todas as aulas que eu pretendo colocar, uma delas vai se encaixar na sua vida, pode ter certeza disso. E você vai para essa aula e vai vê-la de novo, vai ouvir o áudio. E independente de ser fácil ou difícil, ou de você nem sequer entender a mensagem naquele momento, continue fazendo. Porque daqui 1 ano, daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3, é o seu testemunho que vai estar mudando a vida de mais pessoas. Você não precisa fazer nada e nem sequer acreditar. Apenas faça as técnicas. E se não quiser olhar, não tem problema, coloque um fone de ouvido e fica ouvindo o áudio. Permita que a sua consciência se expanda. Permita que o seu corpo entenda que está tudo bem e que é uma prática que você pode se entregar, que você pode vivenciar. Sejam todos bem-vindos a esse curso. É uma honra para mim poder conduzi-los e é uma honra para mim poder dividir esse conhecimento e fazer com que mais pessoas se libertem dessa dor e desse sofrimento. Aqui nós vamos fazer a sua evolução.
Não importa a dor que você sente nesse momento. A nossa meta é tirar vocês daqui curados. Beijo de luz no coração de cada ser e até a próxima aula.